E eu queria entender como é que ele começou, como é que ele ganhou essa notoriedade? Bom, primeiramente, com barracos. Porque ele não é tão... Ele não tem a relevância que ele gostaria. Ele poderia ter muito mais se ele me ouvisse. Coisa que há muito tempo ele não faz. Eu mencionava, por exemplo, as hashtags que não eram para ser utilizadas e ele... Quem manda sou eu. Você não manja de nada. Você não sabe nenhuma. E ele continuava. Então, essa relevância era para ser maior. Mas era para ser uma relevância positiva. Ele sempre utilizou aquele método da Rede do Ódio. Já assistiu esse filme, A Rede do Ódio? Não me lembro. Que é um método de você... Falem bem, falem mal. Desde que falem de mim. Né? Eu sempre fui contra essa questão de comprar seguidores. E uma das coisas que quando eu cheguei, tinha sim comprado, foi a primeira coisa que eu falei, não faça, porque isso atrapalha a entrega e a relevância. E por algumas vezes ele falou que eu não manjava de nada e que ia comprar sim. Então, duas vezes aí foram compradas blocos e blocos de seguidores. E aí, o que acontecia? Atrapalhava a relevância. E aí, quem que era incompetente? A entrega não acontecia e a culpa era minha. Todo mundo que eu trabalho, eu oriento. Não comprem seguidores. Atrapalha a entrega orgânica. Seguidor fake não paga nada, não compra produto, não paga trabalho, não paga consulta. Ou seja, ele conseguiu a relevância dele por... No berro. Em algum determinado ponto, mérito dele. Em outro ponto, por burlar as regras. Ou, enfim, para jogar o jogo, porque muita gente também faz isso. Sim. Ninguém tá aqui para falar assim, super certo, super errado, mas eu quero entender por isso. Então ele conseguiu essa relevância. Ele se tornou o Vic Vanilla. Você lembra se teve algum ponto muito específico que teve um boom? Teve quando a gente precisou aposentar a Vic. A Vic era? Quando a gente aposentou a Vic, a drag do TikTok, a drag satanista do TikTok, que foi como eu o conheci. Tá. Ele era drag satanista, colérica, que brigava, gritava, xingava e mandava bloquear crente e vivia com a conta bloqueada por causa disso. E aí, quando a gente fez o primeiro curso, que foi o único que foi entregue, eu percebi que a gente podia fazer mais e que aquele conteúdo deles chegaria a um público grande, mas que graças ao preconceito que existe, ninguém ia consumir o produto de uma drag colérica que faria dancinha. Então eu precisei moldar o personagem. Né? E aí ele foi me apresentando possibilidade de fazer algumas coisas. E, por exemplo, eu posso pactuar pessoas. Ah, você pode? Ok. Eu nunca tinha... Pactuar? Pactuar. Iniciar pessoas, né? Eu nunca tinha chegado tão perto disso. E confesso que eu fui criada em uma casa que era espírita. Eu tive de perto... Eu vi muita coisa oculta na minha infância, né? Enfim. Mas nada como o que eu conheci ali. Porque graças a ele, eu conheci grandes ocultistas, o que me deu possibilidade de estudar. E com ele ali, eu acompanhava outras pessoas. Inclusive, eu sou aluna do Jorge Flores até hoje. E onde eu senti segurança de aprender. Porque ele mudava o discurso dele, conforme ele mudava o personagem. Conforme ele via uma série e se apegava a um personagem, aí ele utilizava aquele discurso. E teve um momento que eu comecei a ver que estava fugindo da minha mão. Que por mais que eu tentasse, existia um ego gigante ali, louco, querendo sair, e que nada que eu fizesse adiantar. Muitos momentos eu falei, por que você não para de baixaria? A gente está ganhando dinheiro. E faz somente os trabalhos. Inclusive, eu mencionei grandes nomes do ocultismo na internet que estão lá trabalhando quieto, sem mencionar ninguém. Uma delas, Mãe Michele, que eu tomei um processo dela por causa de um comentário que fizemos. Que comentário? A gente fez uma narrativa, inclusive o juiz nos acolheu nisso aí, de que aquele não era Belzebu, era Bafomé. O juiz reconheceu que a gente não cometeu nenhum crime. Agora, ele cometeu um crime quando eu era a processada pela Mãe Michele e ele anunciou nas redes que ele era o processado e tirou um segredo de justiça. Me expôs, me colocando numa situação delicada, mencionando que ele era processado. Hoje ele é parte desse processo. E esse processo hoje não está mais em segredo de justiça. Mas eu ganhei nos primeiros momentos que o juiz bateu de frente, que ela convidou a Globo para ir lá. Portanto, não houve uma tratativa que trouxesse algo que ia negar, né, a relevância dela. Ela chamou reportagem lá. E ela quis dizer que a gente atrapalhou o trabalho. O juiz disse,
Não, eles trouxeram relevância. Só que ele ir nas redes, uma coisa que é segredo, que só estava em meu nome, porque ela me processou diretamente, porque não tinha os dados dele, e falar que ele era o réu, ele me prejudicou. E eu pedi muito para ele não fazer isso. E ele fez. Isso há quanto tempo? Isso foi ano passado. Foi ano passado.